Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver algumas questões Enem de concentração de soluções, tá bom? Então é importante a gente observar os detalhes de cada estilo de questão. Então nessa primeira questão temos o seguinte: a ingestão de vitamina C ou ácido ascórbico de massa molar igual a 176 gramas por mol é recomendada para evitar o escorbuto, além de contribuir para a saúde de dentes e gengivas e auxiliar na absorção de ferro pelo organismo. Uma das formas de ingerir ácido ascórbico é por meio dos comprimidos efervescentes, os quais contêm cerca de 0,06 mol de ácido ascórbico por comprimido. Outra possibilidade é o suco de laranja, que contém cerca Então, o suco de laranja contém cerca de 0,07 gramas de ácido ascórbico para cada 200 ml de suco. Então, a questão está querendo saber o número de litros de suco de laranja que corresponde à quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente. É mais próximo de. Então, é uma questão que nós temos duas situações e precisamos comparar, medir quanto uma coisa é maior ou está presente em outra situação, outra concentração. Então esse é um estilo muito comum nas questões do Enem, tá certo? Então vamos aqui. Nós temos, primeiramente, que em um comprimido efervescente existem 0,006 mol de ácido ascórbico, certo? E sabemos que em um copo de suco de laranja de 200 ml, lá existem 0,07 gramas de ácido ascórbico. Então eu tenho uma unidade em mol e uma unidade em massa. Então ou eu transformo tudo para mol ou eu transformo tudo para massa e comparo apenas isso, certo? E como é que a gente faz para transformar uma coisa de mol para massa ou de massa para mol? A gente pode utilizar a massa molar, certo? Nós podemos utilizar a massa molar. O que é que a massa molar nos informa? 176 gramas é a massa de 1 mol. Isso é a massa molar, é a massa de 1 mol. Então, 176 gramas é a massa de 1 mol. Então, eu vou usar aqui 0,006 mol, que é o que tem em um comprimido, certo? Equivale a qual massa? Então vamos descobrir qual é a massa de ácido ascórbico presente em um comprimido de efervescente. Então, x vezes 1x, 176 vezes 0,006 vai dar 1,056 gramas. Então isso aqui é o valor da massa de ácido ascórbico presente em um comprimido. Sabendo que existem 0,07 gramas de ácido ascórbico em cada 200 ml de suco de laranja, então para conter 1,056 gramas, deveria ter um volume X de suco de laranja. Agora eu vou conseguir fazer essa comparação. Então, o que é que acontece? 1,0056, será que é divisível por 0,07? Mais ou menos. Como ele quer aqui aproximado, certo? Vou fazer o seguinte: 0,07 vezes x dá 0,07x igual 1,056 vezes 200 dá 211,2. X é igual 211,2 dividido por 0,07, que dá 3,01. O quê? Na verdade dá 3.000. Deixa eu ajeitar aqui. Na verdade dá 3.017,14 ml. Como a questão está falando em litros, né? Então basta eu dividir por 1000 e vir observar que vai ser aproximadamente 3 litros. 3 litros, né? Resposta item E.
Então, item E é a resposta dessa primeira questão, que é o estilo de comparar uma coisa com a outra. Vamos conhecer agora uma outra questão. Também você já pode observar esse mesmo estilo, né? Só que agora dentro da questão, como eu falei na aula passada, de entender a aplicação de um medicamento, né? A bula, o que é prescrito por um médico. Um pediatra prescreveu um medicamento na forma de suspensão oral para uma criança pesando 16 quilos. De acordo com o receituário, a posologia seria de 2 gotas por quilo da criança em cada dose. Ao adquirir o medicamento em uma farmácia, o responsável pela criança foi informado que o medicamento disponível continha o princípio ativo em uma concentração diferente daquela prescrita pelo médico, conforme mostrado no quadro. Quantas gotas do medicamento adquirido a criança deve ingerir de modo que mantenha a quantidade de princípio ativo receitada? Então a gente tem aqui a quantidade do prescrito, que é 5 mg por gota, e o que está disponível comercialmente é 4 mg por gota, certo? Então, aqui no texto falou que a criança precisa tomar 2 gotas para cada 1 kg de massa da criança. Se a criança pesa 16 kg, então ela precisa tomar X gotas. Então, X é igual ao quê? 32 gotas. Então, já sei que a criança precisa tomar 32 gotas, né? No medicamento prescrito pelo médico, certo? Então, qual é a massa qual é a massa desse princípio ativo que essa criança tem que tomar? Então, o medicamento ele tem 5 mg a cada 1 gota. Então, se ele precisa tomar 32 gotas, então, no caso, ele precisa tomar uma quantidade X de miligramas. 2 vezes 5, 10, vai 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. 160, ele precisa tomar 160 miligramas, certo? Só que o que está disponível é esse aqui, que tem 4 miligramas por gota. Ó, 4 miligramas para cada 1 gota. Então, o que é que acontece? Ele precisa tomar 160 miligramas. Então, no caso, ele vai ter a pessoa vai ter que dar, em vez de dar 32 gotas, vai dar Y gotas, ou seja, 4 vezes Y, 4Y, igual 160 vezes 1, 160. Y é igual a 160 dividido por 4, vai dar o quê? 40 gotas. 40 gotas, resposta da questão item E. Então, você observa aí, ó, o estilo da questão, né, se mantendo. Aqui é uma questão também mais tranquila, aqui já é diferente um pouco, ó. Terceira questão. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes NPK iguais a 357 mg por litro, 60 mg por litro e 2.034 mg por litro, respectivamente. Ó, agora, informação importante também é que para cada litro de etanol são gerados 18 litros de vinhaça, certo? Que na vinhaça que tem essas concentrações. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilos disponível na vinhaça será aproximadamente de... Certo? Aproximadamente de... Então, vamos lá. Cada 1 litro de etanol gera
cerca de 18 litros de vinhaça. Então, essa foi a primeira informação. Então, se a gente vai estar produzindo 27 mil litros de etanol, veja a importância da interpretação e da gente saber utilizar essas informações. Nós vamos estar produzindo X litros de vinhaça, certo? X litros de vinhaça. Então, esse X vai ser o quê? 27 mil vezes 18. Vamos ver como é que fica. 27 mil vezes 18 vai dar 486 mil litros de vinhaça. Então, aqui ele está querendo do elemento fósforo, né? Então, N é nitrogênio, P é fósforo, K é potássio. Então, essa segunda informação é a concentração do fósforo, né? Então, o que é que quer dizer isso? Que existem 60 miligramas de fósforo em cada 1 litro de vinhaça. Se nós produzimos 486 mil litros de vinhaça, foram gerados, então, X miligramas de fósforo. X vezes 1 é X. Então, 486 vezes 60 deu 29.160.000 miligramas de fósforo, certo? Então, se a gente dividir por 1000, a gente passa para gramas. E se a gente dividir por mais 1000, a gente passa para quilos. Ou seja, isso é aproximadamente 29,16 quilos. Resposta item B. Então, terceira questão. Resposta item B. Então, vai vendo aí que não é essa dificuldade toda. Vamos ver agora uma questão com gráfico, né, que envolve aí concentração e envolve ao mesmo tempo gráfico. O álcool utilizado como combustível automotivo, etanol hidratado, deve apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade da mistura. O gráfico mostra a variação da densidade da mistura com a fração percentual da massa de etanol, dada pela expressão, em que ME e MA são as massas de etanol e a de água da mistura, respectivamente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então aqui temos a densidade, né? E continua aqui embaixo. Suponha que em uma inspeção de rotina realizada em determinado posto, tenha-se verificado que 50 centímetros cúbicos de álcool combustível tenham massa igual a 45 gramas. Qual é a fração percentual de etanol nessa mistura? Então, gente, o que é que ele está querendo aí, ó? A fração percentual é isso daqui, ó, esse FE que está aqui no gráfico. Só que o gráfico é essa fração percentual pela densidade. Pelas informações que ele me deu aqui, ó, o que é a densidade? É a relação da massa da solução pelo volume da solução. Então, nesse caso, a densidade é igual. Então, aqui ele está dizendo que, suponha que ele tem uma massa 45 gramas, dividido por um volume, né? Um volume aqui está em gramas por centímetro cúbico. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 50 centímetros cúbicos, que é o volume da solução. Então, a densidade vai ser igual a quê? 45 dividido por 50 dá 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, quando a gente vem aqui no gráfico, ó, 0,9, qual é a outra composição? Você vem aqui, ó, pronto, marquei o ponto, desci. Então, isso aqui, ó, entre 50 e 60, o valor é
55%. Resposta, item C. Então, quando você viu esse gráfico, você pensava que iria ser uma questão difícil, né? Você tinha uma fórmula ali e tudo, mas na verdade não. Era só saber uma coisa simples, concentração. E saber interpretar aqui o que ele está dizendo no gráfico. Quinta questão, questãozinha também estilo simples, né? Você pode fazer ela com aplicação de fórmula, se você quiser. A cafeína é um alcaloide identificado como 1,3,7 trimetilxantina, de massa molar 194 gramas por mol, cuja estrutura química contém uma unidade de purina, conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 mg de cafeína. Então, aqui é a massa do soluto, 80 mg de cafeína. Considerando que a xícara descrita contém um volume de 200 ml do café, volume da solução, 200 ml. A concentração em mol por litro, ele quer saber a molaridade de cafeína, é mais próxima de. Então, a molaridade, pessoal, é a quantidade de mols de soluto que existem em 1 litro de solução. Você poderia fazer por regra de 3, dá certo também. Mas você também sabe que a molaridade é igual à massa do soluto, que é em gramas, dividido pela massa molar, que é em gramas por mol, vezes o volume da solução, que tem que ser em litros, certo? Então, aqui, ó, importante sempre lembrar. É uma das coisas que as pessoas mais erram. Aqui é em gramas. Aqui é em gramas por mol. E aqui é em litros. Por isso que eu sempre prefiro até que as pessoas façam por regra de 3. Para evitar esquecer um detalhe desse. Então, se a gente fosse fazer por fórmula, ficaria como? Vou fazer das duas maneiras, tá bom? Molaridade é igual. 80 mg divide por 1000 vai dar 0,08 gramas, né? 0,08 dividido pela massa molar, que é 194, vezes o volume em litros. Divide por 1000 vai dar 0,2 litros. Então, a gente pode fazer o seguinte. 194 vezes 0,2 vai ficar 0,08 dividido por 38,8. Então, 0,08 dividido por 38,8 dá 0,002. Tem uns quebradinhos, 0,002 mol por litro. Certo? Resposta item B. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar aí para vocês fazerem mais algumas questões, tá certo? E a gente se encontra no próximo módulo. Então, até mais.